Pessoal, vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso curso de cuidador. Nós estamos na aula 2 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações comuns do envelhecimento. Envelhecer diz respeito às perdas das funções normais que ocorrem com o passar dos anos. Essas perdas de funções começam a ficar mais evidentes após os 60 anos. No entanto, o que mais afeta as pessoas idosas são as mudanças de papel na sociedade. Envelhecer é muito diferente de adoecer. O que mais machuca as pessoas é o sentimento de improdutividade. As pessoas têm à medida que elas envelhecem, naturalmente, nós paramos de solicitar determinados favores, incluir em determinados eventos ou comemorações, e as pessoas vão se sentindo inúteis, abandonadas, e isso faz parte de um adoecer que não necessariamente seja clínico, mas muitas vezes um adoecer psíquico que machuca e que traz uma péssima qualidade de vida para as pessoas. O envelhecimento normal é o que nós chamamos de senescência. Inclui eventos normais, eventos naturais que ocorrem através do tempo e que levam a um declínio funcional, aumentando a nossa vulnerabilidade e a probabilidade de ficarmos doentes. A senescência tem características particulares e, mesmo entre os indivíduos da mesma idade, pode haver grandes diferenças nas reservas funcionais. Exemplo: há idosos bem dispostos e em boas condições de saúde, e há também idosos cansados e com muitos problemas de saúde. É claro que a maneira como que nós vivemos o nosso dia a dia vai influenciar na nossa velhice. Quanto melhor for a nossa qualidade de vida ainda na juventude, esses reflexos nós teremos na velhice também. Vários são os fatores que influenciam no quanto nós vivemos, que é o que nós chamamos de expectativa de vida, e em como nós envelhecemos. Entre eles, podemos citar a herança genética, o acesso ao tratamento médico, a medidas preventivas, a exposições a agentes ambientais e ao estilo de vida. Por exemplo, um idoso de 72 anos, acostumado a realizar atividade física, que não fuma, que não beba, terá provavelmente uma capacidade cardiovascular, osteoarticular e respiratória muito melhor do que aquele com um estilo de vida sedentário. Quanto mais nós nos exercitarmos, quanto melhor nós nos alimentarmos, maiores são as chances de evitarmos determinadas doenças ou até mesmo convivermos melhor com aquelas doenças que serão inevitáveis, como por exemplo as doenças genéticas, por exemplo. Para um idoso acostumado a se exercitar, as alterações normais do envelhecimento tendem a ser mais suaves. Ou seja, as perdas relacionadas ao envelhecimento podem ser minimizadas pelo investimento pessoal em funções e atividades em idades mais precoces. Entre essas alterações normais do envelhecimento, nós podemos citar algumas, que é o que a gente vai ver agora. Vamos começar pela pele. A pele perde a elasticidade e fica mais fina. Suamos menos, o nosso corpo produz menos suor. Automaticamente produz menos oleosidade na nossa pele. E por isso é comum que ela fique mais fina, mais seca e áspera, sendo mais fácil coçar e mais fácil abrir feridas com pequenos traumas,
Por isso que a pele dos pacientes ficam tão sensíveis e tão facilmente eles se machucam. O andar, o caminhar fica mais lento. A flexibilidade e os reflexos diminuem, tornando mais fáceis as quedas e mais difícil se proteger delas, até porque o equilíbrio ele vai ficando comprometido também. A saliva diminui, os movimentos de deglutição são mais lentos, por isso que eles têm muito mais pneumonias por aspiração do que pessoas mais jovens. Quanto mais dificuldade nós tivermos em relação à deglutição, maiores serão as nossas chances de desenvolvermos pneumonia por aspiração. O sistema imunológico, que defende o indivíduo contra infecções, ele é menos ativo. E o idoso normalmente tem uma suscetibilidade maior a algumas infecções, como pneumonia e tuberculose, porque o sistema imunológico fica mais frágil e automaticamente mais dificuldades para se defender em situações de invasão de micro-organismos. O sistema de adaptação de pressão arterial e temperatura também mudam, sendo comum a deficiência na resposta ao calor ou ao frio intenso, a ausência de febre nas infecções, as quedas de pressão em mudanças rápidas de posição e a má adaptação da pressão arterial, a perdas de líquidos levando à desidratação. Automaticamente, se o paciente desidrata, ele vai ter alterações cardiovasculares. Nós vamos ter aí alterações de dados vitais. O conteúdo de cálcio dos ossos, a massa e a força muscular diminuem. Com o passar dos anos, a quantidade de cálcio que é armazenada no nosso corpo tende a diminuir, fazendo com que o paciente fique mais frágil. O cérebro diminui de tamanho, porém ele preserva suas funções, como por exemplo a capacidade de aprender e de memória. Existe uma diminuição de memória em idades muito avançadas. Entretanto, está mais relacionado à falta de estímulo e atividades do que a incapacidade de lembrar. Então, às vezes, são pessoas que se aposentaram, não trabalham mais, não saem de casa, não fazem a leitura de um livro, de um jornal, de uma revista, ficam mais sozinhas, conversam menos. E aí acaba que o cérebro, por falta de estímulo, tende a ficar mais vulnerável. Mantendo o estímulo e a atividade mental, os idosos preservam a capacidade de exercer as suas funções intelectuais habituais com agilidade e experiência. Tudo é uma questão de manter ele funcionando. É preciso fazer tudo o que for necessário para manter o nosso cérebro em capacidade de reserva para memória, lembranças, armazenamento, tudo isso faz parte. O coração, ele pode bater mais lento, mesmo em situações em que deveria acelerar e diminuir sua capacidade de adaptação ao estresse. Então, quanto mais velho nós estivermos, menos a gente consegue lidar com as situações de estresse. Há uma diminuição na capacidade do pulmão ventilar e da habilidade de tossir. Então, é muito importante que a tosse, ela põe para fora, ela movimenta secreções que tendem a ficar paradas. Então, quando o paciente perde um pouco dessa habilidade de tossir, automaticamente ele vai se comprometendo no que diz respeito a movimentar essas secreções, diminuindo aí a possibilidade de pneumonias por aspiração também.
Os rins diminuem a sua reserva funcional, tornando-se mais sensíveis aos medicamentos, o que vai levando de forma progressiva ao que a gente chama de incontinência urinária. Naturalmente, o paciente idoso ele vai perdendo urina, ele tem mais vontade de ir ao banheiro ao longo do dia e a mesma coisa ao longo da noite, né? Um dos problemas que a gente enfrenta, que é um fator relevante para riscos de queda, é a necessidade de levantar várias vezes à noite para urinar. O sono se altera, sendo comum o idoso dormir menos à noite e ter períodos de sonolência, né, os cochilos, durante o dia, principalmente quando não tem nenhum tipo de atividade. Então é super importante ocupar o dia do idoso para que ele tenha uma boa noite de sono. Resumindo, dentro de todas essas alterações que nós vimos, ser idoso não é uma doença, mas é uma fase da vida caracterizada por diminuição das reservas funcionais e da capacidade do organismo em se adaptar às mudanças bruscas, tornando-o mais susceptível a infecções, quedas, desidratação, efeitos colaterais de medicamento, entre várias outras circunstâncias. O idoso doente tem sinais e sintomas de doença e ele deve receber tratamento. É importantíssimo não confundir o envelhecimento natural com fatores patológicos que nos levam a entender que o envelhecimento, o paciente está doente porque ele envelheceu. Não. Existem muitos idosos jovens e muitos jovens idosos. É preciso fazer uma reflexão para nós termos um bom entendimento a respeito disso. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer e que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, e é preciso que eles ocorram entre nós. Essa é uma reflexão de Victor Hugo, é uma bela reflexão, nos leva a pensar como estamos, o quanto estamos preparados para o nosso envelhecimento e o quanto estamos preparados para trabalharmos com pessoas que estão nesse processo do envelhecimento. Acho que é uma reflexão para a vida toda e que traz uma grande diferença da forma como nós olhamos o processo do envelhecer. Tá bem? Um abraço para todos vocês, obrigada e até a nossa próxima aula.